Para você que chegou agora no nosso canal do YouTube, pegou essa? Gostou? Tu gostou? A gente está falando sobre introdução à teologia, que vai focar numa reconciliação entre a teologia e o homem e a mulher comum, para a gente poder entrar no Sermão do Monte, tá bom? Acompanha com a gente aí. Eu levo jeito, não levo? Vamos lá. Zero jeito, amiga. Caraca. Quem lê para mim? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura inspirada por Deus é provisória para a gente para repreender o mal, para dizer e para ensinar a maneira certinha. A fim de todo homem de Deus tem capacidade de interpretar para entrar no Deus. Perfeito. Então, toda a escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Significa que nós vamos basear todas as nossas aulas, todo o nosso ensino dentro das Escrituras. São as 4 linhas que ditam a nossa regra. Nós não vamos falar nada além disso. Então, nós vamos todo o nosso desenvolvimento tem uma fonte. E é isso que vocês precisam começar a pensar. Quando nós estamos ouvindo alguém, nós precisamos fazer um exercício de julgamento saudável. Quando você está ouvindo uma pregação, você tem que pensar se o que aquela pessoa está falando tem uma fonte. Quando você começa a pensar nas fontes que essa pessoa está usando, você começa a entender se ela está usando como fonte a Bíblia ou se ela está usando como fonte outras coisas. Vamos ler outro texto? 1 Pedro 3,15. Quem lê para mim? Esse mesmo, Bruno. Obrigado. Outra pessoa, por favor, lê para mim. 1 Pedro 3,15. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. Não é isso, não. 1 Pedro 3,15. É mesmo? Meu esboço que está errado? É mesmo, galera? Calma aí, vou descobrir agora. Sim, só que é a segunda parte do texto. É isso aí, pô. Vai lá. Lê aí. Lê de novo, Rubem, vai, desculpa. Não, pô, fica tranquilo. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. Se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicar. Aí vai ter. Tem um... Tudo bem. Então, Pedro, ele está falando que nós precisamos estar sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da nossa esperança. Isso é uma responsabilidade. Todo cristão tem uma responsabilidade. Você tem a responsabilidade de saber explicar qual é a razão da sua esperança. Então, se alguém te abordar na rua, se alguém te abordar no seu trabalho e te perguntar, você tem essa responsabilidade. Mateus, eu tenho que saber tudo? Não. Mas é por isso que você está aqui. Porque nós precisamos estar em constante aprendizado para poder explicar cada vez melhor qual é a razão da nossa esperança. Nós precisamos estar prontos, preparados. Amém? Vamos lá? Então, nossa jornada de estudos está começando e hoje a gente ouve muito as pessoas falando sobre a necessidade de estudos bíblicos. É muito comum você ver as pessoas pregando e falando, não, a igreja não sabe de Bíblia. Quantos aqui concordam que a maior parte da igreja não conhece a Bíblia? Quantos concordam? Isso é uma ênfase nos púlpitos. As pessoas falam, cara, pregações, exortações de tudo que é lado falando. Elas não sabem, a igreja não sabe o que é a Bíblia. Só que tem uma ironia muito grande nesse sentido. Porque ao mesmo tempo que as pessoas falam, a igreja não sabe a Bíblia, as pessoas concordam que os cristãos não devem fazer teologia. E é uma ideia muito comum. Uma ideia muito comum de que, não, isso é coisa para teólogo, eu sou uma pessoa comum. Não, isso aí você está cavando fundo demais, vai encontrar barro. Quem já ouviu isso? Eu ouvi pra caramba isso já, tá? Você está cavando muito fundo, já encontrou água, agora está querendo achar barro. Vai sujar sua água. Ao mesmo tempo que existe uma ênfase muito grande em vamos estudar, precisamos estudar,
existe uma repreensão muito forte. Não estude teologia. A letra mata. Se estudasse teologia, saberia que o Paulo não está querendo dizer isso. Né? Então vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Você acha que tem como estudar a Bíblia sem estudar teologia? Podem responder. Se quiser discordar, discorda. Vamos lá. Pode falar alto, galera. Eu não estou ouvindo, não. Não tem como. Vocês estão tudo enviesados, né? Eu quero a treta, pô. Quero que alguém discorde. Brincadeira. Agora eu quero te perguntar outra coisa. Você consegue distinguir um verdadeiro ensino de um falso ensino? Você se sente apto? E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós vamos ler. E é por isso que nós vamos fazer teologia. Para que a gente possa proteger a nossa mente, proteger o nosso coração e proteger os nossos irmãos. Proteger os nossos filhos. Porque se nossa mente não estiver preparada, nós podemos acarretar em erros. Gente, os irmãos que hoje estão falando as maiores loucuras não começaram falando loucuras, começaram falando pequenos erros. Porque as coisas vão piorando. Então, todos nós concordamos que o engajamento teológico é algo para toda a igreja? Amém ou não amém? Amém. Você gostou do meu não amém? O engajamento teológico é algo para toda a igreja. Só que nós temos que conceituar o que é teologia. Por quê? Porque quando eu falo teologia, pode significar muitas coisas para muitas pessoas diferentes. Para mim, teologia significa algo muito bom. Algo que eu sinto prazer. Eu gosto de teologia. De repente, para outra pessoa, teologia significa algo extremamente ruim. Significa o estereótipo de uma pessoa arrogante que acha que sabe mais que todo mundo, que não é aberta à opinião alheia e que está constantemente tentando discutir. De repente, o estereótipo de teologia que você tem é esse. E por isso que quando a gente conversa sobre algum assunto profundo, de repente você fica um pouco arredio. Porque você quer se distanciar dessa imagem, dessa pessoa arrogante, soberba e cheia de si mesma. Então, eu quero conceituar o que é teologia. Porque, lembra, o propósito dessa aula é a gente fazer uma reconciliação. Teologia não é isso. Muitas pessoas tentaram definir teologia. E antes de dizer as definições que eu tenho aqui, eu quero perguntar para vocês. Para você, o que é teologia? Vamos lá. Agora vocês respondem, tá? Não vale o PR. Não, porque você vai falar, ninguém vai querer falar. Complicado. Estou aqui com uma aluno só de um. É o segundo slide. Pode botar, mas eu quero saber de vocês, o que é teologia? Para você, quando eu falo teologia, o que você acha que é? Vamos lá. Se ninguém falar, eu vou começar a dar nome. Vai, começa, Davi. Teologia, separado de teologia, estudo de uma visão divina de Deus. Muito bom. Isso aí. Vai. Vitor. Fala para mim. Para você, o que é teologia? Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Léo, para você? Eu acho que é a profissão. Eu aprendi, eu acho que é um estudo sobre Deus e sobre o que Ele é durante os tempos, todos os tempos, e sobre as Escrituras. Muito bom, muito bom, muito bom. Edgar, pra você o que é teologia, mano? É estudo de Deus, né, cara? Só ficar repetindo uma coisa do outro. É porque é isso, né? Porque todo mundo acha a mesma coisa. Então tá bom, é unânime então? Levanta a mão quem acha que é o estudo de Deus, teologia, pronto. É o estudo para o conhecimento de Deus que se revela para ser. Aí, ó, pega essa. Diretamente do Berkoff.
Eu sei. Agostinho definiu no século V teologia como o discurso ou o raciocínio da divindade. Charles Ryer, ele afirma uma coisa um pouco mais categórica. Ele fala que pensar em Deus e expressar esses pensamentos de alguma forma. Teologia é pensar em Deus e expressar esses pensamentos de alguma forma. Você pensa em Deus? Você tenta categorizar esse pensamento de alguma maneira? Então você está fazendo teologia. Um teólogo batista, Robert Culver, um coroa, ele fala que a teologia cristã é o estudo ou tratamento organizado do tema de Deus do ponto de vista do cristianismo. Tem alguns outros, mas eu vou pular para o que mais aplicou para a gente aqui. John Frame, na sua teologia sistemática, define teologia de uma maneira linda. Ele fala que teologia é a aplicação das Escrituras pelas pessoas a todas as áreas da vida. Vou repetir. Teologia é a aplicação das Escrituras pelas pessoas a todas as áreas da sua vida. Nós começamos a associar a teologia com um viés muito acadêmico, que existe e é necessário. Por exemplo, se não houvesse uma teologia acadêmica, nós não teríamos Bíblias, porque nós não teríamos eruditos estudando as línguas originais e linguistas traduzindo a Bíblia para nós. A Bíblia que você carrega no seu telefone, na sua mão, é o trabalho de uma comissão de muitas pessoas eruditas para chegar isso até você. Que você, de repente, não conhece, nunca conheceu, nem sabe. Se eu falar o nome de alguns, você nem sabe nem quem é. Mas isso é teologia acadêmica. Só que existe um outro lado da teologia, que é a teologia comum. Que é a teologia aplicada à vida comum. E eu te pergunto, você aplica a Bíblia em alguma área da sua vida? Claro que sim. Quando o seu filho chega e pergunta, papai, como que eu vou para o céu? Você está fazendo teologia. Quando uma pessoa chega para você e pergunta, fulano, você acha que isso é pecado? Você está fazendo teologia. Quando um irmão chega para você e fala assim, cara, o que você pensa a respeito dos dons do Novo Testamento? Você está fazendo teologia. Então, um ponto aqui, e eu quero que vocês entendam esse desenvolvimento, não é se nós somos ou não teólogos, é se a teologia que nós fazemos é boa ou má. O ponto é, eu estou fazendo boa teologia ou eu estou fazendo má teologia? Eu estou aplicando corretamente? Eu estou sendo minucioso, sincero, dedicado na aplicação das Escrituras? Ou eu estou sendo desleixado? Todos nós temos essa responsabilidade. E essa classe é para formar pessoas que pensam, não para formar repetidores do que nós dizemos. Eu gostaria de acrescentar também que o estudo da teologia, além de estudar os atributos da natureza de Deus, ela também é sobre o relacionamento de Deus com o homem. Perfeito. Justamente. Então, quando a gente fala que a teologia é o que nós dizemos com base no testemunho das Escrituras. Então, quando alguma pessoa pergunta, por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo, o que eu faço para ser salvo? Aí você responderia, não, Isaías diz isso, Paulo diz isso, Jesus diz isso. Não, o que você faz? Você pega toda a Bíblia e você tenta resumir. Isso é teologia. Você está fazendo teologia. E o ponto é, como nós estamos fazendo? Como nós estamos nos desenvolvendo? Sproul, no livro dele, Somos Todos Teólogos, é um ótimo livro, para quem quiser anotar, é um ótimo livro. Somos Todos Teólogos, ele escreve assim, muitas pessoas acreditam que o estudo teológico tem pouco valor. Elas dizem, não preciso de teologia, preciso apenas conhecer a Jesus. Mas a teologia é inevitável para todo cristão.
É nossa tentativa para entendermos a verdade que Deus nos revelou, algo que todo cristão faz. Portanto, a questão não é se vamos nos engajar em teologia, mas se a nossa teologia é correta ou incorreta. É importante estudarmos e aprendermos por que Deus fez grande esforço para se revelar ao seu povo. Ele nos deu um livro que não deve ficar quieto numa prateleira, exercendo pressão sobre flores secas, mas deve ser lido, examinado, meditado, estudado e principalmente entendido. O estudo da teologia, ele não é imparcial. E isso é algo interessante. Quando nós estudamos matemática, biologia, filosofia e outras matérias, é um estudo imparcial. Mas o estudo da teologia é um estudo completamente parcial, porque quando nós estudamos, nós estamos em contato diretamente com o objeto de estudo. Quando nós pensamos teologia, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos livros, nós estamos diretamente em contato com o Deus que inspirou aquele livro sagrado. Nós estamos diretamente em contato com o Espírito que comunicou ao profeta Isaías, o Espírito que comunicou ao profeta Elias. Então, teologia, ao mesmo tempo que é um estudo analítico, também é uma forma de relacionamento com o próprio Deus, porque nós estamos buscando conhecer Ele mais. A verdadeira teologia torna o homem e a mulher mais humilde e não mais arrogante. A verdadeira teologia torna o homem e a mulher mais compassivo ao ouvir e não mais direto no falar. Porque você começa a entender que Deus não está preocupado em satisfazer as suas vontades intelectuais. E muitas das vezes Deus vai escandalizar o seu pensamento. E quando você começa a ler as Escrituras, a aprofundar nas Escrituras, você começa a entender que às vezes Deus vai frustrar o que você pensava. E às vezes a imagem que você tem de Deus é uma imagem que você criou na sua cabeça, que não é a que Ele revelou na Bíblia. E que de repente o Jesus fofinho que você pensa não é tão fofinho quanto você pensa. E isso vai começando a moldar na gente maturidade. Isso é algo que eu aprendi durante o meu estudo teológico e é algo que eu sempre tento passar. Nós precisamos ter humildade no estudo para saber que nós podemos nos frustrar. Hoje eu tive a oportunidade de ler um artigo na hora do almoço rapidinho. Um amigo meu falou, cara, lê esse artigo aqui. E o artigo era horrível. Por que era ruim? Porque o autor do artigo estava completamente enviesado. Ele já foi com o pensamento pronto, ele não discorreu, ele não argumentou, ele fez vários saltos lógicos e ele concluiu o que ele queria. Ele forçou o texto ao que ele queria. Quando nós estamos num verdadeiro estudo teológico, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ter humildade de, às vezes, entender que a gente acha que o texto diz uma coisa, mas o texto está dizendo outra. E a gente tem que aceitar e se frustrar, porque a Bíblia é soberana sobre nós. Às vezes você está achando assim, não, eu acho que esse texto queria dizer isso. Quantas vezes eu já fiz isso? É terrível quando você vai pregar e você fala assim, cara, eu acho que esse texto diz isso. Você afunda no texto e você fala, cara, não tem nada a ver com o que eu achava. E aí você não vou falar mais nada. Meu esboço mental foi pro ralo. Já aconteceu contigo, pastor? Foi pro ralo. Não é isso. Nós precisamos ter esse tipo de humildade e esse tipo de curiosidade investigativa. O que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia está querendo dizer? Por que o autor colocou aquilo ali? O que motivou ele? Nós vamos estudar o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é riquíssimo, de tantas coisas que, rapaz, o Rubem fala isso toda vez, né? A gente podia fazer uma série de Sermão do Monte todo ano, que nunca ia desgastar, que sempre ia ter alguma coisa para poder falar. É rico. E como que a gente pode afundar? O meu convite para vocês é afundar.
Uma boa tradução pro Salmo, acho que é Salmo 36, não lembro qual, que é muito conhecido com abismo chama outro abismo, é um profundo chama outro profundo. E é justamente isso. Qual é a profundidade que está chamando o seu coração? De repente você já tem sido chamado ao estudo da Bíblia há algum tempo, mas você não sabe por onde começar. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar para você vir tirar dúvida, para você conversar, para você puxar ideia. Aqui é o lugar para a gente pensar junto. Aqui é o lugar para a gente questionar. É uma coisa que eu levo para mim, tá? Perguntar não ofende. Eu não me ofendo com pergunta. Pode perguntar. Muito bom, Rubem. Nenhuma pergunta é besta. Nenhuma pergunta... Não existe pergunta errada. Com o tempo você vai aprender a fazer melhores perguntas, vai. Mas não existe pergunta errada. Exatamente, Nicole. E aí, nós vamos pensar, existe alguma necessidade em fazer teologia? Claro que existe. Existem 3 pontos principais. Primeiro, edificação pessoal. Você precisa se edificar. Você precisa crescer em graça e em conhecimento. Como a gente falou lá no início, isso não é opcional. Isso é uma responsabilidade. Fala isso para os irmãos da sua igreja caseira amanhã, para eles virem. A gente não está interessado em ficar lotando espaço. O ponto é, se nós temos irmãos, pessoas, membros da Missão Rio das Ostras, nós como pastores e vocês como membros, nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade é fazer teologia. Fazer boa teologia. É a nossa responsabilidade. Então, chega para o cara amanhã e fala, cara, você precisava estar lá. Por quê? Porque foi muito bom? Não é nem porque foi muito bom, não. É porque você precisa. É uma necessidade. É igual a academia. Você buscou o balde hoje. É uma necessidade. Você precisa exercitar. Segundo, para edificação mútua e orientação. A gente sempre fala sobre dons espirituais. O Bruno pregou sobre isso aqui ontem. A gente sempre conversa sobre como que a igreja pastoreia a própria igreja, como que esse pastoreamento mútuo, como que você vai crescer em pastoreamento, como que você vai crescer em graça se você não está em contato com a Bíblia. Qual é o tipo de conselho que você vai dar se você não está embebido das Escrituras? É a mesma coisa que a gente fala para a sala de oração. Os cantores, cara, leiam salmos. Por quê? Porque quando você for cantar, vai sair salmo. É a sua linguagem. Nós temos que nos edificar. Como que nós nos edificamos? A gente não tem poder próprio, a gente não tem vida própria. Como que a gente edifica alguém? Com o poder que há na palavra. Então, por que a gente tem que crescer na palavra? Para que a gente possa edificar e servir melhor o nosso irmão. Aí o rapaz lê lá no Sermão do Monte, bem-avençoados que choram, bem-aventurados que choram, porque deles é o reino de Deus. Aí a pessoa chega para você e fala assim, não, eu estou em depressão, então o reino de Deus é meu. É isso que o texto está dizendo? E como que você diz para ela que não é isso? E o que o texto está dizendo de verdade? Venha semana que vem. Quais são os pontos tensos da Bíblia? A Bíblia realmente condena a homoafetividade? Como que nós podemos dizer para o mundo que a Bíblia condena isso? Como que nós tocamos em pontos sensíveis? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que crescer para dar uma resposta adequada. Sabe por quê? Porque... Pode falar. Provavelmente não. Os macacos, ele fez experimento com os macacos, tá mundo e tal, viu? Eu não lembro, pode falar. Eles estavam querendo exemplificar o paradigma, né? Esse paradigma. Que é você fazer algo sem saber o que você está fazendo algo. Eu acho que é exatamente isso que você está falando. Uhum. Não tinha pet que Deus odeia pecado como criticado, a gente não sabe por que Deus odeia nem onde ele fala que odeia. Igual todos os outros fundamentos e princípios. Um minutinho só, tipo, eles colocam o macaco na jaula, colocam um cacho de banana e não dão comida aos macacos. Eles vão subir para pegar a banana, eles começam a dividir os macacos, tem um prato de água e tal, até o ponto que o macaco sossega, se ele for pegar a comida, ele vai ser agredido. Aí eles colocam um novo macaco, que não
mundo sabia daquela história. E quando o macaco vai tentar pegar a banana, os outros animais que são vendidos batem nele. Por quê? Pô, você vai fazer ele levar lá de água de graça, né? Só que, pasme, bota o terceiro macaco na gaiola. E na hora que o terceiro macaco vai pegar a banana, aquele segundo que apanhou, bate o terceiro, sem saber o que está batendo. Isso, apanhei, minha vez de bater. A gente ouviu alguém, a gente não viu, a gente repete que a gente ouviu daquilo que o cara ouviu de alguém que já ouviu também. Mas talvez em uma geração de 3 aí, ninguém parou para poder ler o que está de fato falando. Cara, muito bom. E está estabelecido aí o desvio ideológico. Tanta heresia, tanta bobagem. Tá demais, galera. Eu não sei se é o meu algoritmo querendo me irritar, mas o meu Instagram está insuportável. Que isso, Rubão. Tá no Alcorão, galera. Tá no Alcorão. Não tá na Bíblia, hein? Então a gente já entrou nesse último ponto, que é para que o conhecimento teológico é necessário? Para testemunho das maravilhas de Deus. Então eu quero que você pense na sua vida. De repente, quantas oportunidades você perdeu de poder falar de Deus, do seu amor, ou de algo da nossa fé, porque você não tinha sabedoria ou conhecimento suficiente para falar. E aí você pensou assim, cara, se eu falar, eu não sei continuar, então não vou falar nada. Quantas oportunidades você perdeu, de repente, de esclarecer alguém que estava perdido, procurando ajuda? Como que, de repente, algum familiar seu poderia ser afetado com o que você tem aprendido? Tudo isso é afetado por essa classe de ensino. A gente não está aqui para cumprir tabela, a gente não está aqui para ficar enchendo linguiça, para botar mais um dia na semana de vocês para vocês virem, para gastar mais dinheiro. Não é isso. É um propósito muito maior. É um propósito muito mais sério. Tem a ver com a nossa vida. Tem a ver com como nós nos posicionamos no mundo. Amém? Vamos lá? E aí, a gente vê, por exemplo, na semana que vem, eu já vou dar um spoiler, eu vou fazer um panorama geral da história da igreja. Pra gente saber onde a gente está. Sobre as eras da igreja. Essa aula é muito legal, né? Vou fazer um panorama geral pra gente começar no estudo do Sermão do Monte. Mas quando você olha para o Novo Testamento na igreja, você vê que a teologia é uma parte necessária do discipulado. Você vê que a comunidade cristã é uma comunidade docente, é uma comunidade de ensino. Você vê que a igreja primitiva ela se dedicava ao estudo e ao ensino de Jesus e dos apóstolos. Paulo, ele fala sobre as sãs palavras. Sabe o que significa sãs palavras? É um modelo verificável do que é aceitável, do que é correto. Sã doutrina, sãs palavras, é um modelo do que era o ensino correto para Paulo. E, portanto, o ensino correto para a igreja no momento, porque a palavra dele é autoritativa. Então, você vê que... Nasceu. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na participação, ou seja, eles nasceram estudando a realidade da revelação de Cristo ao mundo, porque esse é o centro do ensino apostólico. Isso. Então ela nasceu fazendo isso. E aí você tem hoje vários contextos. Você tem, de repente, um ex-influenciador gospel que vai e viraliza num corte falando que Jesus não te faz feliz. E aí você tem um outro rapaz falando um monte de asneira. Você tem mais um falando que o que Deus, que ele falou mesmo? É esse rapaz aí mesmo. Falou que o que você viu, Deus vai te dar, alguma coisa assim, Deus não vai deixar você sem nada. E aí você vai vendo isso, e você sabe qual é a nossa maior dificuldade? Sabe o que às vezes mais irrita as pessoas? Me irrita em relação a essas pessoas? Que é, a gente tem um trabalho dobrado. Porque a pessoa que não é cristã, ou pior, a pessoa que não tem boa teologia e vê isso, confunde a gente com esse cara. E acha que é tudo a mesma coisa. E aí você tem dois trabalhos. Você tem um trabalho de desvencilhar a nossa imagem dessa pessoa e depois de ensinar o que é correto.
Só dá mais trabalho pra gente. A cada pregação dessas pessoas, a gente só tem mais trabalho. Então, nós precisamos saber como lidar. Nós precisamos saber, por exemplo, uma pergunta aqui. Alguém sabe a diferença de heresia para erro teológico? O que é uma heresia e o que é um erro teológico? Alguém sabe me dizer aqui? Levantando a mão agora, me dizer. Heresia é quando alguém afeta uma doutrina fundamental da fé. Por exemplo, falar que Jesus não era Deus. Negar a Trindade. Falar que as Escrituras não são a palavra de Deus. São elementos centrais. Coisas que se você tira, você não é cristão. Básico. Erro teológico é você falar que Paulo caiu do cavalo. Paulo não caiu do cavalo. Mas também não é heresia. É erro. Erro teológico. Então, às vezes tem muitas pessoas chamando outras de hereges que não são. São pessoas que têm erros teológicos. Mas tem algumas pessoas que são hereges. E a gente precisa aprender a identificar. Para entender que de repente é um irmão que não estudou muito a fundo e vacilou. E diferenciar de um cara que está ativamente pregando contra algo fundamental da Bíblia. E nos proteger disso. Amém? Vocês estão comigo? Então, uma frase muito boa, que eu não anotei o autor, mas é muito boa. A teologia não é apenas sobre acumular conhecimento, mas sobre equipar as mãos para servir, aquecer os corações para amar e armar as mentes para se engajar. Bonito, né? Eu te mando depois. A teologia não é apenas sobre acumular conhecimento, mas sobre equipar as mãos para servir, aquecer os corações para amar e armar as mentes para se engajar. Isso é teologia. Se você tem uma imagem diferente dessa, eu quero te convidar a construir uma nova imagem do que é fazer teologia. Nosso objetivo não é ter uma comunidade que você olha para um outro e fala, não, e aqueles caras são topados em teologia. Nosso objetivo é nós olharmos para a comunidade e falar, cara, todos os irmãos aqui amam o estudo da Bíblia. Todos os irmãos aqui, quem você sentar, você vai poder aprender um pouco da Bíblia. Nosso objetivo, quando você lê os termos de aliança, famílias escatológicas, lá está escrito que a gente quer formar homens e mulheres aptos no ensino das Escrituras. Faz parte do nosso termo de aliança e a gente está tentando cumprir ele. E para isso, a gente precisa do engajamento de vocês. A gente precisa que vocês incentivem outros irmãos. É uma contracultura. Nosso povo, a verdade não é adepto ao estudo. Está acomodado em casa porque tem mais de quanto tempo que não tem ensino formal na missão? 2, 3 anos? 2 anos. 2 anos que não mantém uma classe de ensino formal. Então é um comodismo que vai ter que vencer. Você vai ter segunda-feira que você vai estar cansado. Você não vai estar a fim de estar aqui. Mas eu quero te convidar a abraçar a disciplina de estudar a Bíblia. Porque isso vai render frutos no futuro. De quando algum falso ensino for sondar a sua casa, for sondar a sua família, você vai saber se proteger. Como é que nós vamos discipular os nossos filhos do Evangelho se a gente não tem... Como é que nós vamos discipular um convertido? Que a gente pode estar discipulando? Cara, muito bom. Geração, se a gente não tem uma correta visão sobre Deus, né? Muito bom. Quando a gente está estudando teologia, a gente aprende a fazer triagem. O que é triagem? É você saber quais são os assuntos que têm mais peso do que outros. E aí, quando eu falo de crenças centrais, de repente, para você, fica muito solto. Você não sabe o que é uma crença central. Mas com o tempo que a gente vai estudando, vocês vão aprender que existem crenças, existem doutrinas que têm mais peso que outras. Porque existem doutrinas que dependem de outras doutrinas. Por exemplo, para a Bíblia ser a palavra de Deus, nós temos que crer que Deus é trino. Porque Deus se revela na Bíblia como 3 em 1. Então você vai aprendendo a entender quais são o âmago e quais são os desenvolvimentos. Com isso, eu quero passar aqui para vocês uma coisa que eu acho muito importante. E se você quiser anotar isso, eu acho que vale muito a pena você anotar também. A gente vai ter uma pequena divisão que é muito importante para a gente. E vocês têm que ter isso em mente.
Porque sempre que vocês forem fazer teologia, ou seja, sempre que vocês forem pensar e falar sobre Deus, isso vai estar envolvido. A gente vai ter doutrina. Isso não está ali não, tá? Isso é um plus que eu coloquei agora. Desculpa, Bruno. Foi mal. Isso é um plus. Quê? Não, tá aqui. É um plus, não tava programado, não. Foi só entrando no assunto aqui, eu pensei de falar. A gente vai ter doutrina. Que a doutrina significa ensino. Então, dentro da doutrina, a gente vai ter o seguinte. Primeiro, absolutos. O que são absolutos? São as crenças centrais da fé. Ninguém mexe no absoluto. Ninguém toca no absoluto. O absoluto tem o nome de absoluto porque ele é absoluto. Depois disso, a gente vai ter convicções. Isso vão impactar a igreja. Convicções vão ser o desenvolvimento da crença absoluta. Exemplo, nós temos a crença absoluta da doutrina da palavra de Deus. Palavra de Deus como voz de Deus, como ensino autoritativo para nós. Nossa convicção, nós somos convictos de que a melhor interpretação para as Escrituras está numa visão mais reformada. Isso é uma convicção. Estamos convictos disso. Assim como alguns irmãos muito sinceros estão convictos de que a melhor interpretação das Escrituras é numa visão de mundo um pouco mais arminiana. Ninguém está errado. Depois disso, depois da convicção, nós vamos ter opiniões, que são questões menos claras. São questões um pouco mais embaraçadas. Opiniões, por exemplo, para você, quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Todo mundo vai falar tudo, mas no final é tudo opinião. Tudo opinião. Você pode falar sua avó e seu avô. E depois lute para poder provar. Mas é opinião. Opinião. Quando tem questões que são menos claras, opinião. Adão tinha umbigo ou não? Decida, é opinião, não vai importar. Entende? É nesse caminho. Opinião. E por fim, nós vamos ter questões que são temas que ainda não são resolvidos. Temas não resolvidos, temas que não foi fechado o ponto. É uma questão. Então, quando a gente fala de questão, a gente fala de tema em aberto. É um tema que a gente está desenvolvendo. Quando a gente fala de opinião, a gente está deixando muito claro que é opinião baseada numa convicção. Então, a gente está deixando muito claro que é uma opinião nossa. Pode falar. Eu não posso falar minhas questões em aberto aqui não, vai dar problema. Uma questão em aberto, para mim, é sobre a literalidade do capítulo 1 e 2 de Gênesis. É um livro muito poético e eu ainda estou estudando essas questões. Então, para mim, é uma questão. Polêmico, né? Acontece. Não, vamos entrar nisso aqui não. Depois a gente conversa. Então, é um ponto que eu tenho para estudo pessoal. Ensinar a cozinhar, a pensar no ponto de vista da revelação de Deus. É o quê? Uma palavra nesses dois. Muito importante. Essa palavra é que deve ser uma opinião. Isso aí. Isso aí. Isso aí. O pau quebra. Então, essa é uma questão minha, que eu tenho... Não tenho, né? Que agora eu estou estudando outras coisas que eu não tenho mais tempo para estudar teologia muito, infelizmente, mas a gente vai ter no futuro. Hoje eu estou estudando só pré-cálculo. Eu só estudo isso agora. Então, é uma questão que eu vou resolver no futuro. Quando eu resolver, eu conto para os irmãos o que eu encontrei. Mas, Mateus... Pode falar, Pé. Não querendo perturbar, mas essa questão de opiniões é o que mais acontece no coração de quem vê a Bíblia. Muita coisa. Porque você foi muito assertivo em Gênesis 1 e 2. Deus usa uma única palavra ali que abre o leque para a expressão das opiniões. Quando ele usa uma palavra... Fez de propósito. Pode significar um dia de 24 horas, uma semana, um mês, um ano ou um período indeterminado. Então Deus pode ter criado literalmente em 6 dias, ou pode ter criado em milhões de anos. Que nós não sabemos quanto tempo levou, porque
o processo é que entra aí na economia de Deus. Só Deus sabe. Ninguém vai saber. Amém. Isso conforta tanto, né? Bom. Deus está na economia. E aí, Michael Bird, no livro Evangelical Theology, é um livro muito bom. Tem em português. É muito bom esse livro. Esse cara é muito bom. Ele fala assim, e isso aqui eu queria que ficasse gravado no coração de vocês. Teologia é uma tentativa de dizer o que podemos, o máximo que podemos e da melhor maneira que podemos. A nossa palavra não é a última palavra em teologia, mas é uma tentativa de expressar uma fé que busca compreensão no contexto em que Deus nos colocou. Isso é teologia. Teologia é uma tentativa. Nós estamos tentando dizer o que podemos dizer da melhor maneira que nós podemos dizer, com tudo que Deus nos deu. Quando a gente olha para trás na história, você olha para alguns homens que foram geniais, que fizeram coisas absurdas. E quando você fala assim, cara, mas esse cara errou nisso, é tão básico. Vou dar um exemplo, por exemplo, Jonathan Edwards. Deixa Lutero para lá que Lutero fez. Lutero Jonathan Edwards foi um grande teólogo, foi um avivalista, mas o cara tinha escravo. Vai entender. E aí a gente entra no quê? É justamente isso. Ele fez o melhor que ele pôde, da maneira que ele pôde, mas no final ele era um homem do tempo dele que errou em questões que ele não fazia ideia de que eram erradas. Assim como se Cristo não voltar até a nossa morte daqui a, não precisa nem tanto, daqui a 20, 30 anos, algumas pessoas podem olhar para o nosso ministério hoje e falar, cara, eles acertaram tanto, mas erraram nisso daqui. Tão básico. Porque isso é teologia. Nossa palavra não é a última, a gente está tentando só construir em cima do firme fundamento que é Cristo. Tentando dizer algo sólido, algo claro, em cima do fundamento que é Cristo. Buscando compreensão. A Bíblia jamais pode ser alterada, mas ela tem que ser sempre contextualizada. Isso. Eu anoto minhas frases, mas você solta umas assim de cabeça, né? Eu vou chegar ainda aí. Soltar assim, pá. Essa frase é boa. Então, vamos para a gente terminar, tá? A gente está terminando. Vamos para as nossas fontes da teologia. É algo muito importante. Isso eu acho muito importante. Isso aqui é a base de toda a classe de ensino. Por quê? Porque o que eu noto é que tem alguns irmãos, por exemplo, os irmãos se afastam da teologia. Tem alguns irmãos que gostam de estudar. Só que gostam de estudar pelas fontes erradas. Aí acaba fazendo má teologia. Por exemplo, tem um irmão que gosta de estudar, aí quando vai pegar o texto para estudar, fica estudando cabala. É ruim, não é bom. Pega lá o... Cabala é uma corrente judaica do primeiro século, que é muito mística. Então é basicamente muito zoado. Tudo. Então é basicamente assim, tem uma palavra no hebraico, aí a palavra, não sei, uma palavra qualquer. Aion. Aion é grego. Fala uma palavra no hebraico aí, pastor. Quê? Techuvá. Aí ele fala, techuvá. O T é de trindade. E a trindade quer não sei o quê. E isso aponta para setembro, do dia 20, que se você jogar o óleo no chão, vai abrir um portal e você entra dentro. É nesse caminho. Isso é muito... Isso, gente, eu falei de forma caricata. Tá gravando. Mas, Edgar, é para ficar no não listado. Não é público. Se for público, eu vou tomar processo. Então, a gente essas coisas que vêm, que são... Não posso explicar. Às vezes, isso infelizmente é muito comum no meio dos irmãos. Só que isso é muito estranho. Nós estamos no mês de não sei o quê. Se você parar para olhar...
tem vezes que parece até um horóscopo, gente. É muito esquisito. Eu estou dizendo de coração. Então, o que é importante? A gente verificar as fontes. Poxa, pesquisei no Google o significado de tal palavra. Tá bom. Qual site que você está entrando para ver isso, cara? Qual o site? Qual é a fonte? É importante vocês saber. Porque senão, gente, no Google você pode criar um site e dizer o que você quiser. E é por isso que o Wikipédia não é confiável. Não é fonte confiável mais. Então, é importante. Quais são nossas fontes? Primeira fonte da teologia. Alguém pode me dizer qual é a primeira fonte para se fazer uma boa teologia? A Bíblia. A Bíblia, meus amigos. Aquele livro de capa preta. O aplicativo pode mudar de cor. A Bíblia é a primeira fonte da teologia. Qual versão da Bíblia não estudar? Então, na Bíblia você tem tipos... Aí, o Rubem abriu uma porta, tá? Eu vou querer mais 5 minutos do meu tempo por causa do Rubem. Foi ótimo. Na Bíblia, nós temos tipos de traduções. Então, a gente tem a tradução equivalente e a tradução dinâmica. Então, uma tradução se foca numa linguagem mais formal, focando nas palavras, no significado da palavra. Por exemplo, Almeida, ACF, ARA, NA vai ficar no meio termo ali, quase lá, mas nem tanto. E a gente tem a de equivalência dinâmica, que é mais focada no contexto. Ou seja, o que o autor quis dizer naquele contexto e como que eu posso escrever isso, tentando preservar o significado das palavras, mas dando enfoque no contexto. Então a gente tem desse outro lado, NVI, NVT, a NA está no meio das duas. Nesse contexto, você tem Bíblias que ficaram muito famosas, mas são paráfrases. Não são traduções, gente. A mensagem não é uma tradução de Bíblia. É o quê? NTLH também, gente, não é uma tradução assim. Tradução, é quase uma paráfrase. A Viva, paráfrase. Entendeu? Então, assim, por exemplo... Aí o que eu digo para vocês é uma questão de equilíbrio. A Bíblia e a mensagem. Foi uma Bíblia que foi escrita por um pastor chamado Eugene Peterson. Ele é um cara muito legal, tem livros ótimos. Um pastor da mesma igreja, 200 membros, não quis fazer a igreja crescer, deixou ali, ficou na dele, não quis aderir método de crescimento, nada disso. Ele reescreveu a Bíblia com uma maneira mais lúdica. Você pegar essa Bíblia, minha opinião, tá? Lembra aquela questão das opiniões lá? Essa é minha. Você pegar, a mensagem. Você pegar essa Bíblia e dar para o seu filho de 8 anos ler, eu acho perfeito. É um contato com as Escrituras. Porque ele não foge. Ele fez para o neto. Então, tipo assim, é uma tradução oficial? Não é. Usa para pregar? Não usa. Usa para estudar? Assim, se tu vê alguém abrindo a mensagem para pregar, eu não falo o que você faz, mas você tem que pensar muito bem. E aí, dá para o seu filho, que está tendo um primeiro contato com as Escrituras, ele não fala nada que a Bíblia não fala. Ele só deixa tudo muito lúdico. E às vezes você perde muito significado. Mas para uma criança que está tendo o primeiro contexto, é uma boa. Eu não vejo nada contra. Para crianças. Agora, para você, vergonha na cara. Vamos ler uma versão oficial. Uma NVI. Eu amo a NVI, gente. NVI é maravilhosa. NVT, NAA, ACF, ARA. Mateus, qual é a melhor versão? Não existe melhor versão. Almeida século XXI é muito boa. Eu gosto, não gosta não? Cara, então assim, qual é a melhor versão? Não existe. A melhor versão são todas as versões juntas. Por isso que quando você chega na casa de quem gosta de teologia e gosta de Bíblia, você vai ver umas 30 Bíblias. Nenhuma é igual a outra. Tudo versão diferente. E você abre todas. E você lê em todas. Porque essa é a graça. Então, leia a sua Bíblia. Primeira fonte, então, são as Escrituras. A gente precisa entender que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé. Ninguém pode passar por cima da Bíblia. Eu tava no trabalho esses dias e tava uma irmã conversando com um irmão assim.
Irmã mesmo, são crentes os dois. E aí ela falando, né? Não, porque eu aprendi que você não pode desobedecer o pastor porque ele é autoridade espiritual. Meus amigos, se o seu pastor não estiver pregando a Bíblia, você tem o dever de desobedecê-lo. E de confrontá-lo. Porque a Bíblia é regra de fé até para os oficiais da igreja. Todos nós nos sujeitamos à Bíblia. É basicamente por isso que existe o protestantismo, porque se não fosse assim, a gente estava no catolicismo. A gente chega nessa parte depois, tá? A gente explica isso mais tarde. Segundo ponto que a gente apoia a nossa teologia. Alguém sabe? Uma segunda fonte de teologia? Precisa ser na ordem, não. Vocês podem pensar aí. Espírito Santo, ele vai entrar, mas é muito bom. A tradição. Tradição. Tu leu aqui? Caraca, tá aqui, cara. Acertou. Se eu tivesse um chocolate, eu te dava. Tradição. Gente, a tradição é uma fonte para nossa teologia. Aí você vai ter eu vou aqui quebrando vários preconceitos, né? Você deve ter um grande preconceito com tradição. Nossa, tradição, fariseu, legalismo, má teologia, arrogância, soberba. Gente, tradição. O que é tradição? Tradição, não lembro quem foi que falou. Eu acho que eu até anotei aqui, mas não lembro quem foi que falou. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Basicamente, você tinha um cara lá no passado, e esse cara pensou assim, cara, quer saber? Vou orar de olho fechado. Deu certo ele orar de olho fechado. E todo mundo falou assim, eu vou seguir, vou orar de olho fechado. Todo mundo começou a orar de olho fechado. E a gente ora de olho fechado hoje, muitas das vezes, por causa de tradição. Porque não tem versículo mandando você orar de olho fechado. Na verdade, tem na história da igreja, você tem um grupo de irmãos que orava de olhos abertos. Para poder contemplar a criação de Deus enquanto falava com ele. Então você orar de olho fechado é tradição. O nosso culto dentro da liturgia que nós fazemos é tradição. Tradição é tudo aquilo que é uma herança do passado para nós. E nós usamos a tradição. Sabe por quê? Porque a gente tem que ser humilde e inteligente. Nós somos um povo que temos 2000 anos de história, a maior parte dela documentada. A gente sabe todos os erros possíveis. A gente sabe tanto que se você for olhar na história da igreja, você vai ver que as heresias que surgem hoje são as mesmas heresias do passado, com novas roupagens. Então, nós não podemos ser arrogantes. O que é arrogância? Eu não tenho tradição. Tem sim, cara. Você só não sabe. Mas você tem. Você tem uma herança. Você tem uma pessoa que você olha para trás e você se inspira. Você tem uma pessoa que você olha e fala assim, cara, o que ele fez deu certo, eu quero seguir. Isso é tradição. Então, a gente não pode ser arrogante de querer fazer teologia e não consultar os homens que passaram aqui antes de nós. Isso é arrogância. Você quer falar de Sermão do Monte, a gente já falou de Sermão do Monte. Você quer falar de Sermão do Monte, você não quer consultar Martin Lloyd Jones? Você está sendo, assim, tolo. Você quer falar de vários assuntos. Você quer falar, por exemplo, sobre vida de igreja e você não vai consultar Dietrich Bonhoeffer? Consulta. Você tem vários assuntos sobre várias pessoas que falaram sobre várias coisas. Você quer falar, por exemplo, sobre disciplinas espirituais. Rubem está falando muito sobre isso. Você quer falar sobre isso e você não quer consultar Richard Foster? Pergunta para o Rubem o que ele está lendo para pregar. O que você está lendo, Rubem? E mais o quê? Richard Foster. Por quê? Porque tem tradição envolvida, gente. E Reinaldo também é bom. Tem tradição envolvida. Tem pessoas que já fizeram isso. Aí sabe o que a gente faz? A gente vai olhar no ombro de gigantes. A gente vai construir em cima do que outros irmãos já construíram. Porque a gente entende que nós não chegamos agora e que nós não vamos ser os últimos. É uma continuidade. Então,
Quando a gente está falando sobre fazer igreja, sobre viver igreja, nós vamos ter que desenvolver teologia. E para desenvolver teologia, a gente vai ter que olhar para o passado. Porque olhando para o passado, a gente aprende. Por que muitos irmãos... Vou tocar até num ponto polêmico agora aqui. Vocês gostam, né? Por que muitos irmãos se opuseram quando a igreja fez uma massiva frente aliada com Bolsonaro? Porque muitos irmãos estudaram e viram que a aliança entre igreja e Estado no passado dá errado. E que a criação de um Estado laico é uma conquista da reforma. Vocês sabiam disso? Que o Estado laico é uma conquista da reforma? O Lutero propôs isso? Porque a aliança entre igreja e Estado dá errado. Deu errado no passado, deu errado agora, e se tentar de novo, vai dar errado de novo. Isso deu certo em Israel. E dentro da própria reforma, deu errado com Calvino. Aí que governava da época. Essa eu não sabia. Sim. Essa vez eu não sabia. Houveram problemas seríssimos de administração de Genebra por causa dos problemas doutrinários, por causa do arminianismo e do calvinismo, que se chocaram dentro do governo. Caramba. Fica aí com essa dose aí, ó. Tá vendo? Então, um dos grandes equívocos que muitos irmãos adotaram é que o solo escritura, somente as escrituras, anula a tradição. Não anula, gente. Não anula. Está somado. O negócio é que a tradição não é maior do que a Bíblia. Enquanto a tradição caminha de acordo com a Bíblia, amém. Quando a tradição destoa da Bíblia, Bíblia chuta a tradição. Só que ela é uma fonte de consulta e uma fonte de teologia. Se muitos irmãos fizessem sua teologia, e eu quero que vocês sempre associem, quando falo de fazer teologia, é pensar e falar e aplicar as escrituras. Quando muitos irmãos fizessem sua teologia, consultassem a tradição, nós veríamos muitos menos besteiras sendo faladas. Muito menos. Muito menos. Então, nós precisamos pensar e nós precisamos ser estratégicos. Poxa, eu quero falar sobre tal assunto. Quem é a pessoa referência que fala nesse assunto? Tal pessoa. Então eu vou ler tudo que eu posso dela. Ah, eu quero estudar tal assunto. Quem escreveu sobre isso? Gente, são 2000 anos de história. Com certeza teve alguém que escreveu sobre o que você está pensando. Ninguém está inventando a roda. Ninguém está inventando a roda aqui não, gente. A gente está subindo no ombro de gigante. Então, a gente precisa ser humilde e precisa ser curioso. Vamos lá. Você vê que o próprio Novo Testamento é um longo processo de tradição. Você vê que Lucas, quando ele escreve, ele está escrevendo a tradição. Ele pesquisa, ele vê os fatos, ele afere os fatos, ele escreve. Quando você vê a igreja do Novo Testamento, você vê que a igreja em Tessalônica, quando Paulo fala que eles estão preservando a doutrina, é tradição. E de caso as pessoas também têm dúvidas, pode perguntar para a gente. Quem se indica sobre tal assunto? Justamente. Quem se indica sobre isso? Alguém quer saber alguma coisa? Às vezes eu não sei. Mas a gente, se eu não souber, a gente descobre em quem sabe e pergunta. Entra naquela questão, perguntar não ofende. Nosso propósito aqui, a gente quer que vocês saibam grego e hebraico, a gente vai ler a Bíblia em grego e hebraico aqui? Não. Se vocês souberem, vai ser muito legal. Eu sou a favor, assim, quem quiser, né, de aprofundar, eu sou sempre a favor. Mas o nosso propósito não é esse. O nosso propósito é que vocês saibam explicar a razão da esperança de vocês para quem perguntar. Para quando uma pessoa chegar e falar para você assim, você está sendo homofóbico porque você fala que homossexuais vão para o inferno. Você tem que saber responder. Que você não está sendo homofóbico. E você tem que explicar para essa pessoa o porquê que ela está indo para o inferno. Às vezes a gente está se omitindo de falar o que a gente tem que falar porque simplesmente a gente não sabe.
E o problema não é não saber. O problema nunca foi a ignorância, o problema é o descaso pelo conhecimento. Então, você não sabe? Tá bom, vamos descobrir juntos. Vamos procurar quem sabe. Eu também não sei muita coisa. Não sei muita coisa, por isso que a gente lê bastante, porque a gente não sabe, então a gente tem que ler para tentar aprender. E a gente tem que crescer, desenvolver. Na sua vida cristã, você consegue notar algum desenvolvimento em conhecer a Bíblia? Se eu perguntar para você, gente, é uma coisa que me preocupa. Nas nossas conversas íntimas, eu, PR, Ruben, Bruno, eu sempre falo isso. Se eu perguntar para vocês quem foi Amós, alguém sabe me dizer quem foi Amós? Porque, gente, está na Bíblia, Amós. Ageu, Obadias. Do livro de Juízes, provavelmente todo mundo só conhece a história de Sansão. De repente, Débora. Mas e Jeú? Alguém sabe quem foi Jeú? Essas coisas precisam nos incomodar. Eu não sou contra a gente ter outras informações, gente. Eu não quero ficar fazendo juízo de valor. Mas claramente existe informações inúteis que estão ocupando nossa mente e nosso coração que poderiam estar sendo substituídas pela Bíblia. Justamente. Sabe? Se eu perguntar, quem leu o livro de Ezequiel? Quem sabe quais são as profecias que tem naquele livro? Nós estamos aqui para isso. Mateus, quanto tempo vai levar isso? A vida toda. Senta tranquilo, sem pressa, não fica nervoso, aproveita a viagem. Sabe por quê? Porque nós estamos teologia. Teologia, Davi falou, teologia é o quê? Estudo de quem? De Deus. E não dá para conhecer Deus por inteiro. A gente vai estar sempre aprendendo algo novo sobre quem Deus é. A gente sempre vai estar se surpreendendo com algo novo de quem Deus é, do que Ele está fazendo. A gente nunca vai esgotar. Nós nunca esgotaremos o nosso estudo teológico. Porque o nosso objeto de estudo é inesgotável. A pessoa que nós estamos estudando é uma pessoa inesgotável. E esse é o nosso foco. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos orar para terminar? Eu quero propor um desafio para vocês, para a semana que vem. Dever de casa. A ideia aqui é ser uma escola, gente. É ser uma escola, não se surpreendam. Eu quero propor um desafio para vocês. Eu quero que vocês vão para casa e eu quero que vocês pensem. Qual é o assunto da Bíblia que mais te interessa e que você tem menos conhecimento? E eu quero que você traga semana que vem. E eu vou perguntar. Então eu vou repetir, eu quero que você me traga um assunto que te traz interesse e que você não sabe muito. A imitação vai ser da igreja ou vai ter muito fechado para... Eu não sei. Porque a gente pode lembrar... Boa ideia, vou pensar nisso. Vou pensar nisso, é uma ótima ideia. Então eu quero que vocês pensem nisso, eu quero que vocês tragam. Até porque futuramente nós temos outros estudos a serem feitos. De repente um dos próximos estudos podem ser baseado com o que vocês trouxerem. A gente fortalecer a igreja e também dentro da área que vocês têm curiosidade. O que vocês acham? Só uma ideia, tá? Só tô divagando aqui. Amém? E convidem. Tragam pessoas e falam para elas pensarem no que vocês estão pensando. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui. Muito obrigado, Pai, pelos irmãos que vieram, pelos irmãos que se engajaram. Jesus, nós queremos conhecer mais de você. Nós queremos conhecer mais de quem você é. Jesus, nós não queremos ser crianças levadas por vento de doutrina. Em Efésios 4, você fala que existem homens e mulheres que são
levantados para equipar o corpo de Cristo, para que nós cheguemos à maturidade da fé. E nós queremos chegar a essa maturidade, à estatura do homem perfeito. Senhor, eu oro para que você abra nossa mente, o nosso coração. Para os irmãos que estão me ouvindo e pensando, Mateus, mas eu tenho muita dificuldade de entender a Bíblia quando eu leio. Espírito Santo, você é o nosso amigo. Jesus disse que você nos ensinaria tudo o que nós precisássemos saber. Tiago disse que quem precisa de sabedoria pede que Deus dá livremente. Então eu oro, Jesus, entrega uma porção de sabedoria para cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Entrega sabedoria. Eu oro, Pai, entrega motivação, disciplina. Eu oro que essa visão do estudo teológico, da pessoa que estuda teologia, essa visão arrogante, essa visão tóxica, que ela seja quebrada e que nasça na nossa comunidade uma teologia sadia, de pessoas humildes que estão buscando uma fé que busca a compreensão, que estão buscando dizer algo para si mesmas, algo para o irmão e algo para o mundo. Muito obrigado, Pai, pelo início dessa classe de ensino. Nos sustenta. Amém. Amém, gente? Liberados até semana que vem.